Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Guerreira. Bom, vocês sabem, eu sou Priscila, e quem não sabe, eu sou a Priscila, e eu faço aqui o Diário de uma Guerreira. Esse momento é aquele momento, reflexão, e que eu venho fazer o meu condicionamento numa época de pandemia, em que eu venho para a esteira mecânica e faço meus 4 quilômetros. É um momento que eu vou contando um pouco. Vou fazendo alguns links da minha vida nas artes marciais, da minha vida no jornalismo e por aí afora. Você precisa ter muita paciência realmente, né? Não é o jornalismo. É uma profissão bem difícil. Bem difícil. E não é a profissão, é lidar com as pessoas da área. Lidar com as pessoas da área é difícil. Eles são, olha, é difícil. Vocês nem imaginam como é difícil. Eu cheguei no momento que eu não tenho pra onde mandar minhas pautas. Só pra vocês terem uma ideia. Eu tenho muita ideia, mas não tenho pra onde mandar, sabe? Então fica muito difícil. E aí você pega, abre sites e revistas, é tudo igual, né? Eles não inovam. E pior é assim, tem jornalista que se acha historiador. Outro dia eu vi num site. Tem um site. Eu conheço o jornalista que faz essas matérias históricas. Ele faz umas matérias históricas sobre comida. Eu conheço ele. Eu já estive com ele em outra revista, né? Inclusive discuti com ele. Eu estava também vendendo pautas para ele. Aprovei a pauta com ele e fiz a pauta com ele. Só que é o seguinte, ele queria que eu inventasse coisas, né? Ele queria colocar informações que não são informações, né? Ele queria que eu inventasse coisas. E ele realmente, hoje vendo, né, a matéria dele, porque assim, a gente se reencontrou nesse site. Eu tive uma discussão com esse cara, né? E ele faz umas matérias históricas sobre alimentação. Até aí tudo bem, eu também faço, eu gosto. Só que a diferença é que eu ponho as fontes. Eu ponho as fontes de onde eu tiro as informações. Ele não coloca. É como se ele fosse o historiador. Ele não entrevista pessoas. Ele não coloca as fontes de onde ele tirou as informações. É como se ele fosse um historiador. Ele não é historiador, ele é jornalista. Então assim, é muito complicado, gente. Vocês não imaginam como é complicado lidar com o jornalismo hoje em dia, assim, sabe? Por isso que eu tô falando, né? Como eu tenho mestrado em história, quando eu vou escrever uma matéria de história, por exemplo, eu fiz uma matéria sobre biscoitos chineses. Eu entrevistei uma pessoa que trabalha com isso, que estuda culinária asiática, né? Então ele, me deu as informações, porque ele é um especialista. Não sou eu escrevendo como se eu fosse assim, entendeu? E outra, se eu uso tudo que eu uso de livros, por exemplo, se eu vou fazer uma matéria sobre história, sobre a história dos alimentos, eu tenho que indicar as fontes de onde eu tiro a informação. Não é eu sou jornalista, né? Você tem que dar as fontes. E ele faz matérias assim, está lá, né? Tá lá. Mas ele é assim, né? Porque eu tive problemas com ele numa outra redação, tá? Em que ele fazia isso. Ele queria inventar fatos históricos. Na época eu estava fazendo uma matéria sobre artes marciais exóticas, tá? E é óbvio, eu entrevistei pessoas, especialistas, estudiosos de artes marciais, né? E fiz pesquisa. Ele queria que eu inventasse coisas. Ele perguntava coisas no meu texto para vocês verem como a pessoa não tem bagagem, né? Esse que é o problema, você lida assim. Você lida com editores que não têm bagagem para ler. Eles nem leem o seu texto muitas vezes, tá? Ele me perguntava coisas no meu texto que estavam no meu texto. Então o que me fez pensar é que ele não leu o meu texto. Ele queria encher o saco. É aquele editor que quer
criando problema no seu texto, ele quer mostrar serviço, então ele inventa coisas que estão no seu texto. Então, é uma pessoa assim, e eu tô percebendo que estão atravancando pautas minhas nesse editorial. Eu suspeito, né, que quem esteja ali na chefia seja um outro editor com o qual eu tive problema e que pegou pauta minha. Eu tive uma discussão com esse editor. Ele pegou uma pauta minha. Eu tenho coragem de pegar uma pauta minha e fazer. E ele ficou fazendo um monte de coisa com base nas minhas ideias. Ele pegou a minha pauta dos monstros. Na época eu estava escrevendo, né, a enciclopédia dos monstros que eu escrevi. E eu mandei essa pauta para ele. Não deu um tempo, ele começou a publicar um monte de coisa de monstro. Depois da minha pauta. Então eu fiz uma hora estranha, fiz um campeiro. Né? Mas ele é assim. E ele hoje é chefe de redação, pra vocês verem o nível. Mas é desse jeito. É desse jeito. Ele provavelmente consegue as coisas assim, né? Sacaneando os outros. Eu suspeito que ele seja o chefe dessa editoria. Tá um perigo. Eu mandei um monte de pauta pra lá, tá? Perigo ele pegar alguma. É um perigo se é que já não pegou, né? Porque uma vez que pega, ele pega sempre, né? Não, é muita falta de ética, gente. Vocês não imaginam o que eu aguento. Eu tinha parado, né, de fazer trabalhos para sites. Por causa disso. Porque eu mandava pautas e de repente eu via minhas pautas feitas por outras pessoas. Né? Eu cansei. Sabe, você cansa, né? Você manda as coisas, eles não leem texto, eles não entendem nada, né? Então, tirando um ou outro, tá? Mas... E eu tô vendo que estão segurando minhas pautas. Eu acho que ele tá nessa. Então, esse que é o problema, né? Você tem que lidar com esse tipo de gente. Esse cara aí, ai, Deus me livre. E ele é grosso, né? Uma vez eu perguntei, né? Ele tava no meu LinkedIn. Eu tirei ele do meu LinkedIn, porque eu não quero esse cara no meu LinkedIn, tá? Mas ele tá travancando minhas pautas, porque ele tá chefe de redação de alguma editoria. Como é que pode, né? Como pode uma pessoa dessa ser chefe de redação? Ele não tem postura. Ele pega a pauta dos outros, né? Ele pega a pauta dos outros. Então ele é medíocre. É um cara medíocre, né? Mas infelizmente no jornalismo muitas vezes é o medíocre que vence. Infelizmente, é esse tipo de gente que vence, tá? No jornalismo. Então é assim. É tenso, né? Você mandar ideias. É tenso, porque você corre o risco. Você corre o risco de ver pauta sua na mão de outra pessoa. É tenso. Mas é. Por causa da pandemia, eu tive que voltar a fazer matérias para sites. Eu gosto de fazer. Gosto. Eu só não gosto de lidar com determinados editores e chefes de redação. Eu acho que você tem que ter ética. Eu tenho ética, eu sempre respeitei. Quando eu fui editora, chefe de redação, eu sempre respeitei o texto do outro. Eu sempre respeitei o jeito do outro escrever, né? Porque tem muito editor que quer impor. Chefe de redação, ele quer impor. Ele escreve daquele jeito, só que o outro não escreve daquele jeito. Ele tem que respeitar. Se ele quer que seja do jeito dele, então ele faz o texto. É sério, o bom chefe de redação, o bom editor, ele respeita o jeito do outro escrever. Não existe jeito certo ou errado. Então você tem que lidar com determinadas coisas. A pessoa... Tem muito editor e chefe de redação que ele gosta de mostrar serviço inventando coisas no seu texto. Inventando coisas. Só para ele mostrar serviço. Só para ele dizer que o seu texto não tá bom. Sabe? É sério. E quando você... E às vezes eu percebo isso, né? O fato de eu ter uma formação, ter uma bagagem, uma caminhada no jornalismo, isso cria uma dificuldade às vezes com o editor, né? Realmente cria, tá? Ele tem algum problema, né?
Eu já percebi que cria uma insegurança nele e cria uma coisa de competição, eu não sei porquê, né? Porque assim, no jornalismo, você está editora, você está chefe de redação, as coisas mudam, você não vai ficar sempre, sei lá. Né? Não é você está. As coisas mudam. Tá? Aí outro dia eu peguei, falei, né, que eu tava fazendo trabalho para essa editoria, tal. Aí a pessoa pegou e foi perguntar na editoria, que eu já tinha produzido o texto, eu tinha publicado até texto, se eu estava realmente escrevendo naquela editoria. Aí chegou lá, eu não sei quem, eu acho que tem esse carinha aí, esse que eu tive problema na outra revista, na outra editora, esse sujeitinho aí, que pega a pauta das pessoas, tá? Eu acho que ele é chefe de redação dessa editoria. Aí alguém falou que eu nunca tinha escrito para aquela editora, para aquela editoria. Aí eu falei, ah é? Peguei a matéria e mandei para ela. Agora, se eu falei que eu escrevi, por que ela não acreditou no que eu falei? Pra que eu mentiria, né? Então assim, por aí você já se percebe, né? Como é difícil lidar com as pessoas. Se uma pessoa fala para mim, ó, eu publiquei nesse lugar, eu não vou lá perguntar se a pessoa publicou. Eu vou acreditar na pessoa. Então já mostra uma insegurança. Essa pessoa, essa editora, já mostra uma insegurança, né? Aí eu mandei para ela o texto que eu tinha publicado, mas fiquei muito curiosa para saber quem foi o editor Mané que disse que eu não publiquei nada. Quer dizer, ele não sabe nem a editoria que ele cuida, né? Tinha saído há poucos dias matéria minha lá. E as minhas matérias são diferenciadas, tá? Isso quando eles permitem, né? Que eu publique as minhas ideias, tá? É muito fraco, né? Eu acho que as revistas, os sites, hoje em dia, os portais, eles são muito fracos. Eles podiam ser muito melhores, né? Assim, falta, né? Matérias mais diferentes, falta editoriais. Eu acho que falta, né? Um engajamento maior, um entendimento maior dos seus editores e dos seus chefes de redação, da própria editoria que eles cuidam, tá? Se você pega uma editoria, vamos supor, de gastronomia, vou dar um exemplo. Se você vai publicar matérias de história, tem que ser textos mais simples, né? De temas mais assim, curiosos, interessantes, né? E outro, o texto de história, da culinária, da gastronomia, ele tem que ter fontes, tem que ter, o jornalista não é historiador, tá? Ele tem que ter fonte, ele tem que indicar de onde ele tirou aquela informação, tá? Porque fica sem credibilidade. Eu li o texto dele, desse cara aí, ele já escreveu vários textos de história, ele sempre escreve texto de história, ligado a alguma coisa da gastronomia. Ele não é historiador. E o texto dele não tem indicação bibliográfica. Ele não entrevista ninguém. É como se ele fosse um historiador. Ele não é. Ele tem que apontar as fontes da onde ele tirou a informação. Então ele não sabe escrever um texto de história, né? Ele não sabe. Fica um texto assim, eu li o texto dele, achei o tema interessante, mas eu falei, de onde ele tirou essas informações? Tá sem credibilidade pra mim, eu tenho informação, né? Eu tenho mestrado em história, pra mim tá sem credibilidade o texto dele. Eu não vou levar a sério, não tem fontes. Mas é isso, né? É o despreparo do profissional. O profissional é despreparado, ele não sabe fazer um texto. Então, aí se você falar isso, eles te tiram da editoria. Porque é interessante, né? Já devem ter me tirado, sabe por quê? Porque eu mando muitas pautas, né? Muitas. E aí eu perguntei
Por que as pautas não estão? Porque ela nunca aprova. Eu acho que tem alguma coisa estranha, tá? Mas tudo bem. Vamos fazer de conta que não tem. Mas tem. Tem alguma coisa estranha, né? Aí você pega, manda um monte de pautas diferentes, né? Interessantes, que o público com certeza se interessaria, saindo daquele lugar comum deles, né? Aí eu perguntei pra ela, mas por que as pautas? Isso quando ela se dá o trabalho de agradecer e falar que nenhuma interessa, porque é o certo, né? Eu sempre fiz isso com as pessoas, sempre fiz isso, né? Quando eu consigo, às vezes eu não consigo, mas eu sempre faço isso. Aí eu perguntei, mas por que não agrada? Por que as pautas não foram aprovadas? Ela falou assim, porque não é o que nós estamos procurando. Eu falei, bom, e o que vocês estão procurando? Aí ela escreveu assim, olha o que ela me escreveu. Olha como é difícil lidar, né? Ela falou assim, você deveria estar acostumada já, né? Com essa coisa, com o jogo de pautas é assim, o jogo de pautas é assim, você manda, a gente aprova ou não aprova. Eu falei assim, tudo bem, eu sei disso. Eu falei assim, mas a minha experiência de jornalista acha que nem vocês sabem o que vocês estão procurando. Depois disso, ela não se comunicou mais comigo, tá, gente? Eu mandei pauta, ela nem respondeu, tá? É assim, eles são assim. Eles falam que eles querem, ofendem pessoas. Eu só falei isso, porque eu acho que eles realmente não sabem. O editorial deles é perdido. É perdido, não tem uma linha. O editorial deles, né? Já começa assim. É como se eles estivessem experimentando pautas, entendeu? Para ver o que dá certo. É perdido, porque é feito por pessoas, o chefe de redação que tem lá que não é engajado no tema, tá? Ele não é envolvido no tema, você percebe? E aí ele pegou, colocou o amigo dele lá para escrever textos de história da culinária ou aspectos da gastronomia sem indicar fontes e sem entrevistar pessoas, né, profissionais, especialistas no tema. Então é uma coisa jogada, né? E as receitas são receitas assim, tem algumas legais, mas assim, podia ser melhor, podia ter outras sessões. Eu sugeri para ela, falei, olha, eu tenho outras sessões para sugerir, ela quis saber. E outra, eu também achei melhor. Eu achei melhor porque eu corro risco, né? Ela pegar a sessão e eles pegarem a sessão, porque se for se o chefe de redação for aquele ali, aquele manezinho, o mané da outra revista que eu tive problema, ele pega mesmo, ele pega ideia. Ele pega a pauta. Ele pegou a pauta minha assim na cara dura, né? E depois ele ficou se fazendo em cima das minhas pautas. É isso, pegou minha ideia. E hoje ele é chefe de redação. Então é isso. Esse é o mundo que a gente vive. O medíocre vence. Os imbecis estão no poder. É isso. Né? Os desonestos e imbecis, é isso. E aí você tem que... Tô abrindo outros espaços, gente. Mas é difícil. Tô abrindo, tô escrevendo para outros lugares. Só que assim, chegou um momento que realmente eu não tenho pra onde mandar. Eu tenho muitas ideias, mas eu não tenho pra onde mandar. Tá? E é muito frustrante isso. Eu não tenho pra onde mandar. Né? Eu não tenho opções, tá? Então é complicado. É difícil você não ser medíocre e viver num mundo medíocre. É muito difícil. Você fica assim, né? E o pessoal chupinhando suas ideias, é isso. Né? Tentando te derrubar. É assim. Então assim, às vezes você tem que lidar com isso. Tá? E se você fala qualquer coisinha pra eles, eles te tiram. Eles não pensam profissionalmente, né? A pauta é legal, né? Ela faz um trabalho legal. Não. Eles vão pro lado pessoal. Então, realmente é falta de profissionalismo, né? No meu portal, e sempre quando eu fui editora, eu sempre fui pela pauta, pela pessoa. Eu nunca fui pro lado pessoal, tá? Se eu gostava ou não da pessoa. Se a pessoa me oferecia uma pauta, uma matéria legal, ótimo, tá? Eu acho que você tem que ter esse profissionalismo, tá? Tanto é que eu vou dar um exemplo. Teve outro dia
uma assessora de imprensa que já tinha discutido comigo negócio de machismo, de mãe, de pai, maternidade, num lugar, numa época, tá? Eu tinha discutido com ela sobre isso. Ela pegou e me mandou uma pauta, um livro que ela tá lançando e uma pauta. Eu absorvi a pauta dela, tá? Discuti com ela, mas eu absorvi, a pauta é boa. A pauta dela é boa, entendeu? Você tem que saber separar, né? Eu não gostei do que ela falou, não gostei, mas assim, uma coisa é uma coisa, outra é outra. Você tem que ser profissional. A pauta dela é boa. Eu peguei a pauta dela, tudo, vou fazer pro portal e tô pensando em aonde eu posso mandar. Ah, então, eu acho que é uma questão de profissionalismo. Mas não é assim. No jornalismo não é assim, tá? E como é um mundo pequenininho, você vai encontrando pessoas que você já encontrou em outras redações, né? Você já encontrou. Muitas vezes já teve problema. Eu sei que estão atravancando coisa minha lá. Tá, então assim, eu suspeito que tenha o dedinho do surrupiador de pautas. É triste, gente. Vocês imaginam, às vezes a gente tem que fazer de conta que a gente é idiota. Vamos seguir, né? Vamos seguir. Tem que seguir, mas é difícil, realmente difícil. Tá. Ainda mais quando você tem que você vive disso, né? Porque se eu não aprovo pauta, eu não tenho trabalho. É isso, é simples assim. Então, não aprovar ou alguém pegar minha pauta é um duplo prejuízo pra mim. Tá. É difícil, é muito tenso. Tá? É isso, gente. Até a próxima. Vou seguir. Não tô nem no 2 quilômetros ainda, né? É um longo caminho. E aí eu entrei, né? Entrei no Instagram de alguns editores e chefes de redação. E você vê que eles estão todos assim juntinho. A pessoa que presta serviço está junto com eles, tudo amiguinho. Então isso é uma outra coisa que eu também não faço. Tá. Eu tenho amizade com pouquíssimos editores. Na minha vida eu fiz amizade com pouquíssimos jornalistas. Eu não sou muito. Eu sou pessoa, me relaciono bem, mas para ter amizade não. Tá. Acho que a gente tem que separar. Então, mas aí você vê, né? Que tá lá a mulher, a moça que colabora sempre, tá lá puxando o saco, né? Da editora, do chefe da redação. Eu faço isso. Me lembra muito aquele bundinho Sacana das Artes Marciais, né? Do aluno e a da aluna puxando o saco do sensei. É mais ou menos parecido com isso. O freela, o colaborador, o prestador de serviço, puxando o saco do editor de chefe de redação. Eu não faço isso. Sinto muito. Eu tenho amizade com pouquíssimos editores, né? Mas eu tenho algumas amizades. Mas não é por causa do trabalho. Eu não sou interesseira, né? É assim. Gente, a mediocridade impera, né? Quem está no poder muitas vezes é o mais medíocre. Você pode ter certeza, é o mais medíocre. Até, gente. Até.